A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação da palavra do Senhor, uma mensagem um pouco forte, mas necessária por nossos dias atuais, né? Nós vivemos tempos difíceis, tempos de tantas coisas acontecendo e às vezes a gente tem a percepção de que nem mesmo os mais assíduos, os mais envolvidos com o ministério, com a igreja, ali com a palavra, está vivendo tempos tranquilos. Até os maiores conhecedores, os maiores teólogos, aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, está enfrentando grandes dificuldades, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Mas nós precisamos de orientações da palavra para entender esse sistema, para entender o mundo e as suas artimanhas para impedir o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que tem fé no coração, aquele que quer perseverar. O sistema tenta vencer ele pelo cansaço, ponhando no caminho desta pessoa dificuldades que ele não possa superar, e são tantas que chega algum momento que a gente pode desfalecer e dizer não aguento mais, né? O Senhor Jesus vai dizer que ele não dá um fardo, né, para cada um de nós que nós não possamos carregar. Isso significa que as tribulações vamos ter, mas o Senhor sempre vai estar ali nos ajudando. Ele vai dizer também que nós no mundo teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, né? Ele vai dizer também: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todas estas promessas, todas essas coisas que Jesus falou, nós temos que ter no nosso coração a certeza de que ele falou e é fiel e justo para cumprir. Por outro lado, nós temos a oposição. Nós temos um opositor que também usa pessoas, né? Que o Senhor Jesus está usando os verdadeiros pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, aqueles servos fiéis da igreja, para anunciar estas palavras, essas mensagens, dizendo: ele garante o que prometeu. Porém, do outro lado, o inimigo também trabalha usando pessoas para tentar te desanimar. Sabe, são pessoas que te alfinetam todo dia, não pode ver a tua falha, não pode ver o teu erro, porque começa a te atacar. Eu chamo essas alfinetadas do dia a dia, que são, a primeiro momento parecem inofensivas, mas elas são venenosas, são perigosas, e ela tem o objetivo de matar. Meu irmão, o texto que nós vamos ler aqui está lá em Gênesis 3, que vai falar da serpente. Você sabe por que a serpente, em muitas vezes, ela é um pavoro quando morde? Não é a doída da picada dela. Não. Às vezes, pessoas que levaram a picada de uma cobra, às vezes parece ali que foi mais um espeto, mas o que assusta é você ver o animal. Então, quando você vê o animal, você leva aquele impacto, leva aquele susto, logo ela pica, você tem na mente que o veneno vai te matar, você entra em desespero. Mas e quando você não vê esse animal picar? Logo, o pecado não dói, porque você não sente o inimigo picando você. Você tem que ter uma percepção muito aguçada para você observar ao teu redor quem está te alfinetando todo dia. É a serpente. É o espírito de serpente que está atingindo ali você. Por quê? Quer minar a tua fé, quer minar a tua força, quer mostrar que você é errado, quer mostrar que você faz isso, quer mostrar tempo todo. Quando você se deparar com uma situação assim, onde tiver alguém, porque o inimigo usa pessoas espiritualmente falando, assim como o Senhor também usa o Espírito Santo para nos ajudar, tá?
Nós precisamos entender que o mundo, nós não estamos jogados a esmo aí no mundo. Nós somos servos de Deus, mas existe também o servo do inimigo, o servo da serpente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Vamos ler o texto aqui, em nome do Senhor Jesus, já pedindo que o Senhor Jesus abra o teu entendimento, que se você não compreender alguma coisa que for deixado aqui, que você vá para a palavra, ore ao Senhor, clama ao Senhor Jesus, busca através do Espírito Santo o entendimento, a sabedoria para Deus desvendar. Porque, meus irmãos, uma coisa me preocupa muito. Está sendo muito pouco falado do lado da oposição espiritual. Muito pouco se fala em vitória, em conquista. Confia, tenha fé, você pode, você tem força. Sem Jesus nós não podemos nada, nós estamos numa batalha espiritual e você precisa conhecer o seu inimigo para vencer a guerra. Sansão era fraquinho, mas derrubou o gigante que dizia que era forte. E hoje muita gente passa uma mentalidade de que você pode tudo e não toca no nome de Jesus. Você não pode nada. Eu não posso nada se Jesus não estiver conosco. Quando o gigante desafia Davi, o exército de Israel, e Davi se apresenta, aquele menininho franzino pequeno. Só que Deus estava com ele, por isso que ele era mais forte que o gigante. E Deus fez de uma pequena pedra uma arma poderosa que derrubou o gigante. Mas se Davi está sozinho se achando, né? Às vezes muitas pessoas aí nas redes sociais querem passar essa ideia que você pode tudo. Não. Você pode só todas as coisas se Jesus estiver com você. Aí você pode. Mas você tem que entender isso e falar disso. Se Davi vai enfrentar o gigante sem mencionar o nome do Deus Todo-Poderoso, coitado de Davi. Mas Davi não sabia da sua grandeza. Eu sou, eu posso, eu faço. Não. Porque até nas batalhas onde ninguém viu que foi o urso e o leão, Deus estava com Davi, ele não tinha força própria. Sansão não tinha força própria. Ninguém tem. A palavra de Deus vai dizer, o Senhor Jesus dizendo assim, sem mim nada podeis fazer, mas em mim podeis todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Vamos ler aqui para não ficar muito longo. E eu estou aqui porque vai surgindo ideias e palavras, a gente quer falar tudo, né? Mas vamos aqui tentar resumir essa questão. Diz assim no livro de Gênesis 3, né? Gênesis 3, nós vamos ler capítulo 3, de 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é a serpente perguntando. E respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui é a mulher conhecia a palavra, viu? A mulher conhecia quando ela responde ao inimigo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O inimigo aqui agora está pondo em dúvida o que Deus falou para Adão e falou para Eva. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela fruta, depois da serpente falar isso, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, a mulher tinha conhecimento, ela olha para o fruto e vê que ela era boa para se comer, e agradável aos olhos, não agradou só o paladar, a vontade, né? Mexeu também com a visão, e aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas, né? Colheram folhas de figueira e cingiram-se e se vestiram-se. Então, meus irmãos, aqui está tendo um diálogo, né, da serpente com Eva. Tudo isso está acontecendo no paraíso, concorda? Então, logo nós já devemos entender que até mesmo naquele lugar de paz, aquele lugar que não tem maldade nenhuma, o inimigo pode estar ali. Ele pode usar uma estratégia diferente para derrubar um servo de Deus. Porque o inimigo ele é estratégico. Por que a serpente hoje é vista como esse animal, né, maligno? Porque é um animal sorrateiro. A serpente, quem conhece, ela só anda à espreita, é muito difícil. Se tiver um lugar para ela se esconder, um monte de madeira, no meio do mato, debaixo de folhas, é onde elas estão, esses animais estão. Por quê? Porque ela quer fazer um ataque surpresa, né? Ela se camufla no meio das folhas, ela tem às vezes uma cor, né, própria do ambiente. Então, a serpente ela é astuta. Mas aqui nós vamos entender, né, que lá no Jardim do Éden, pode ser literal ali, naquele momento, naquela época, uma serpente. Hoje ela é espiritual, meu irmão, minha irmã. A serpente é espiritual. Júlio, mas como que eu vou identificar uma serpente espiritual em alguém? Aí que entra o discernimento que o Senhor te dá. De quê? Você vai entender como que a serpente age. Qual foi a estratégia que ela usou para derrubar Adão e Eva? Qual foi a estratégia? Um bate-papo, um diálogo, mansa, suave. Ela fez com que eles desobedecessem o próprio Deus, ponhando em dúvida o que Deus falou para os dois. Então, quantas pessoas hoje põem em dúvida o Deus que você serve? Muitas vezes por causa da situação que você vive. Quantas pessoas te alfineta como uma picada de serpente todo dia, apontando as suas falhas e os seus defeitos? E olha, faz isso dando risada, viu? Que é mais perigoso do que aquele que realmente quer te ferir. Porque dessa pessoa você desvia. As pessoas que te seduzem, né? Que há um poder aí também da sedução, tá? Porque a serpente, na conversa, ela seduziu Eva, ela influenciou Eva a olhar, ter vontade de comer, olhar, desejar e tocar e pegar. O poder do inimigo é muito grande na influência. Então, não se engane que isso, o inimigo, os espíritos vai aparecer lá, aquelas coisas horríveis na sua frente, que você vai sair correndo, vai ficar parado. Não, não, não. Nós estamos vivendo tempos que são pessoas usadas pelo espírito, porque as pessoas são usadas para aquilo que elas dão lugar para ser. Nós somos moradas, nós somos casa. Uma casa que não tem o Espírito Santo tem espírito de serpente, tem espírito de Jezabel, tem espírito de espírito assassino, espírito de roubo, espírito de corrupção. Tudo aquilo que acontece no mundo, as pessoas estão possuídas por espírito maligno. Por isso que lá, quando Jesus vem, em todas as suas caminhadas, ele está expulsando demônios das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter cuidado, porque nós temos que ter discernimento disso. Nós temos que ter entendimento dessas coisas. Às vezes, essa serpente está atuando dentro da própria família, porque você é um servo e uma serva de Deus e incomoda. Incomoda. A serpente, ela sempre está escondida em lugares escuros, ali, escondidinho, debaixo de folha. Aonde tiver algo que ela pode se camuflar, ela está ali.
vai se camuflar em árvores, né? É claro que nós estamos falando aqui de cobras venenosas. Tem cobras que ela não é venenosa, né? Tem várias espécies aí que ela pode te morder, mas ela não contém veneno, logo ela não vai te causar um dano. Mas nós estamos falando aqui da serpente venenosa, porque essa serpente que está conversando com Eva, ela é venenosa, ela tem maldade no coração. E ela não é uma cobra que ela vem e pica para matar. Ela usa palavras, uma boa conversa, e tititi, tatatá, aquilo ali te manipula e te prende. Então, nós precisamos estar atentos nos dias de hoje, que essa serpente hoje ela é espiritual. E se eu e você não tiver revestido da armadura de Deus, não estivermos a gente conectado com Deus, essa serpente vai te manipulando. Eu acredito que vocês já viram, se não viram, entra no YouTube, vai na internet e vê como com a sucuri ela mata as suas presas. Ou até mesmo as cobras venenosas que ela tem a picada e ela sabe o tempo que o animal vai levar, o rato, o animal ali que nós estamos falando de cobra de menor porte, vai levar para ela se alimentar dela. Como que é a estratégia dela? Aí você vai entender como que a serpente espiritual atua. Porque a estratégia dos espíritos imundos é a mesma, tá? Não muda. Muda de pessoas, mas não muda as ações. São venenosas com palavras e eu tenho que te frisar, a pessoa usada por esse espírito nem faz ideia. Se você falar, você arruma uma confusão que você não sabe o tamanho, tá? Dentro da sua casa, dentro da tua igreja, lá no teu trabalho. Não estou falando de pessoas que não são convertidas. Estou falando de irmãos crentes, pessoas ali envolvidas, que têm a ideia de te derrubar. Toma muito cuidado, meu irmão, com esse tipo de coisa. Nós precisamos estar atento, porque Satanás ele trabalha armando ciladas. E nós temos que reconhecer isso. E antes de mais nada, temos que saber que é Satanás. É Satanás que acusa a humildade. Satanás é um espírito maligno que quer fazer o homem sofrer e o destruir. E ele faz de tudo para afastá-lo da palavra de Deus. Foi por isso que Satanás, quando apareceu a Eva, como uma serpente, disse a ela: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que aqui tem uma armadilha, tá? Nas palavras. Você para pensar o que as pessoas estão falando para você? Você já parou assim para ter cuidado? É aquela pessoa que você fala uma coisa, ela distorce? Primeira coisa que você tem que observar: se alguém distorceu o que você está falando, se o que você está falando tem uma base, tem uma coerência, tem um princípio, e alguém dá uma invertida nela, tem aí uma jogadinha da serpente. A pergunta que a serpente fez a Eva não era algo simples, mas ele estava colocando em prática um plano maligno para destruir Adão e Eva. Sua intenção era se aproximar de Eva e fazê-la duvidar da palavra de Deus, a fim de levá-la a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas gostam de jogar conversa fora às vezes, mas nós temos que nos lembrar que as palavras do diabo sempre esconde algo maligno. Foi assim que ele tentou Adão e Eva para fazer com que eles não crescem na palavra de Deus. No fim, colocá-los contra ele. Adão e Eva deveriam ter percebido que Satanás estava tramando algo enquanto conversava com eles. Mas eles não perceberam e acabaram sofrendo por causa disso. Adão e Eva, os pais da humanidade, talvez tenham sido muito ingênuos ou tolos, mas de todo modo, eles não creram no que Deus havia dito e eles caíram na cilada do diabo. Da mesma forma, as pessoas
são enganadas antes de conhecer a verdade do Evangelho, da água e do Espírito pelo Senhor. Nós temos que entender bem como Satanás se aproxima de nós, como ele trama contra nós, e temos que lidar com ele de maneira correta. Satanás tenta até aqueles que são obreiros de Deus, dizendo a eles: ei, por que você é tão radical no que se refere à sua vida? Por que você não pratica, não participa de alguns eventos culturais? Quando puder. Por isso que alguns obreiros foram para o mundo dizendo: eu quero ter mais liberdade em minha vida. Isso acontece porque Satanás sabe muito bem como a mente do homem é fraca. Você percebeu que eu estou lendo aqui, claro, passando para você algo que eu também estou estudando. E eu preciso estudar sobre um pouco mais esse mundo espiritual, como é que é as ações do inimigo, se eu quero ser soldado de Cristo e combater o mal. Ei, você não combate o mal debatendo, você não combate o mal que está tentando te ferir, indo para a violência, que a Bíblia vai dizer que a luta não é contra carne nem sangue. Você combate com a palavra de Deus. Aqui é a espada de guerra. Você não combate o inimigo se você não conhecer as suas estratégias. Até mesmo no exército, numa guerra, existem pessoas que vão conhecer a estratégia do outro exército para poder entrar na batalha. Isto na Bíblia tem muitas vezes que era enviado espias para ver como é que era aquele povo. E o povo também enviava espias para saber de Israel. Às vezes infiltrava no meio desse povo. Hoje é diferente. Tem pessoas que estão infiltradas na igreja para ver como que vai usar a estratégia para derrubar o servo e a serva de Deus. E o que mais me espanta é que o perigo maior, a Bíblia vai dizer que está naqueles que se dizem ser irmão. Dizendo ser irmão, faz coisas desagradáveis, faz coisas que nem ímpio faria. Mentem, engana. Uma tática da serpente é a mentira. É a mentira. Então, você já percebe que a serpente tem a sua estratégia, mas sempre está com mentira. Quando você observar que está ali, por mais simples que seja, a mentirinha, mas ela é um sinal. Ela é um sinal de que uma serpente está por perto. Entendeu? É um sinal de que uma serpente está por perto. Então a gente precisa estar atento. Atento com essas atitudes. Porque são pontos que a gente precisa ter como base para poder discernir. Você não vai lutar contra a pessoa, você não vai ofender, não vai maltratar, porque isso não é a orientação bíblica. Mas você vai observar. E se você já viveu um passado antes, já tem um passado nessa caminhada, então não vai ser difícil identificar, porque a estratégia é a mesma, tá bom? Só muda, que nem dizia um amigo meu, só muda o penteado. Só mudou a noiva e o penteado. A estratégia é a mesma, tá? Então fique atento a essas coisas. Tem um texto aqui, por isso que eu disse assim, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas lá no livro de 1 Coríntios 5:11 diz assim: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, preste bem atenção, 1 Coríntios 5:11, aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou adúltero, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais.
Você não tem que estar junto com essas pessoas. Quando você observar que tem alguma coisa titubeante, porque o crente ele não titubia, ele sofre, mas ele é pontual, ele é positivo, ele se mantém na sua posição. O inimigo não, ele oscila, sabe? Em tudo que diz é oscilante, ele vacila. A mentira não tem firmeza. A mentira é uma base fraca. O que tem base forte é a verdade e o objetivo. Pode vir um vendaval que for, mas você permanece de pé. Você perde tudo, mas você fica de pé. A pessoa te apedreja, você se arrebenta, mas você está de pé. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar, meus irmãos. Espero que ela não tenha sido tão prolongada, né? Porque dá vontade de falar muitas coisas mais, de orientar, dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e enfiar lá dentro, que nós estamos vivendo momentos perigosos. O mundo oferecendo um monte de coisa, o mundo arrumando confusão. A serpente entra nas famílias e estão separando famílias. Com as picuinhas, com as coisinhas, com a estratégia, com o veneno que ela lança nas palavras. Palavra é semente, palavra é flecha. Seja ela semente, seja ela trigo ou joio, é semeada. Mas é uma flecha também que fere e mata. E as pessoas abrem a boca. Eu vou bem ser direto. Há uns crentes que abrem a boca. Que olha, se Deus fosse fazer igual fez com o pai de João Batista, né? Eu não me lembro o nome dele agora, me fugiu da cabeça. Mas ele, falando com o anjo, duvidou e o anjo deixou ele sem conversa, fechou a boca dele. Ah, se Deus fizesse isso nos nossos dias hoje. Porque tinha pessoas, em vez de conversar, estavam assim, ó, dentro da igreja. Em vez de falar aleluia, era assim que ia estar. Mas Deus é misericordioso, Ele dá chance para mim e para você, para a gente corrigir, para a gente parar de ficar apontando o outro. Sabe aquelas pessoas que ela já declara que é chata? Se a própria pessoa já declarou que ela é chata, imagine quem está do lado. Meu Deus. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra, que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. E vá para a palavra de Deus, né? Vai se revestir dessa palavra. Vai se fortalecer nessa palavra, né? Nós todos somos falhos, mas nós precisamos observar onde estamos falhando para a gente lutar para mudar. O problema não é eu e você falhar. O problema é a gente se conformar com isso. Nós não podemos se conformar com o pecado, meu irmão. Amém? Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor Jesus possa derramar bênção sem medida sobre você, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, a tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, enfim, a todos. Eu oro a Deus e que acima de tudo, meu irmão, minha irmã, o Senhor venha dar discernimento para você, observar o que está acontecendo ao seu redor. Se você não está caindo nessas ciladas do inimigo, nessas conversinhas de serpente, deixa eu esclarecer, a serpente ela não está somente em mulheres ou coisa assim, não, quando fala serpente, não. Tá? É um espírito, ela não tem sexo, tanto em homem quanto em mulher. Ela está ali envolvida, tá bom? As coisas espirituais não tem macho e fêmea como é aqui no mundo natural, não. É um só. Então pode estar atuando tanto em um quanto em outro. Preste atenção. Preste atenção. Nós estamos numa guerra, meu irmão, minha irmã. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós temos que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a batalhar para poder sair vencedores. Muita gente fala assim, eu fui vitorioso na minha batalha. Quando você menos espera, está passando em batalha de novo. Mas que nós possamos aprender a lutar, porque você vai sair de um e entrar em outro, sair de um e entrar em outro. Aí sim, você com essa espada na mão, não tem quem te vença. E a nossa vida também, ela não é só para este mundo. Ela é para a vindoura. Lá é o lugar de refrigério, de descanso. Quando Jesus voltar, nós ir para a glória, lá sim vai ser o lugar de tranquilidade. Enquanto nós estiver aqui neste chão, é luta, é batalha.
tá? Tome cuidado, observe o que está acontecendo, vá para a palavra de Deus, estude, medite estas questões espirituais. Confia no Espírito Santo, você tem que saber o que espírito está em você, se é o Espírito Santo, glória a Deus. Mas isso também não impede você de estudar as estratégias dos espíritos malignos que estão aí destruindo, usando pessoas para matar pessoas, para roubar, para destruir. E a palavra vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E não é isso que está acontecendo nos nossos tempos. Uma destruição, uma coisa absurda. Mas nós temos poder em Jesus Cristo para combater. Que ele falou na sua palavra: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas você não pode pisar de qualquer jeito. Você não pode pegar uma serpente de qualquer jeito. Você não pode fazer nada de qualquer jeito. Você tem que ter a instrução da palavra do Senhor Jesus para lidar com os tais espíritos imundos que está atuando através de pessoas que não servem a Deus. E essa coisa de dizer que a pessoa é dono de si mesmo, é dono do seu nariz, é a pior mentira do diabo. Se você não tem o Espírito Santo, pode ter certeza que o espírito do outro está aí atuando de alguma forma. Me perdoe pela dureza da palavra, mas verdade é para ser dita. E você não está perdido, não. Fale para alguém que ainda há um Senhor Salvador que morreu na cruz do Calvário por todos nós. E Ele está esperando por mim e por você, de braços abertos, para nos livrar das garras da escravidão do mal, para que nós possamos orar e interceder uns pelos outros. E na vinda de Jesus, ter o privilégio de ser chamado: vinde a mim, benditos do meu Pai. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe, te proteja e te guarde. Que o Senhor Jesus dê proteção por onde você andar, aonde você estiver. E que Ele venha blindar a tua mente, o teu olhar, as tuas palavras, o teu agir, aonde você for. Jesus sempre está conosco, através do Espírito Santo. Portanto, nós temos que ser vigilantes, saber aonde vamos, com quem vamos, o que falamos, para onde olhamos e o que pensamos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.